Olá, você está no canal Federais do Ensino Papo Trânsito e o papo de hoje é sobre uma das manobras mais perigosas e também uma das mais caras do nosso trânsito. Pois é, a pergunta está aí na tela e ela é bem séria. Você faz ideia de qual manobra pode fazer o valor da sua multa ser multiplicado por 5? A resposta envolve uma das infrações mais perigosas que existem: ultrapassar uma curva sem visibilidade. Vamos entender direitinho as regras por trás disso? A resposta, como eu disse, pode surpreender e pesar bastante no bolso. Mas olha, o mais importante aqui não é nem o dinheiro, é entender que conhecer essa regra pode literalmente salvar vidas. E para não ficar nenhuma dúvida, vamos direto na fonte oficial. A primeira parte do nosso papo é entender exatamente o que configura essa infração, de acordo com o artigo 203. A definição oficial é bem clara e direta. A infração acontece quando um motorista usa a contramão para ultrapassar outro veículo, especificamente em curvas onde não dá para ver o que vem na frente. O perigo todo mora aí, no risco do que não se pode ver. Agora que a gente já sabe o que é a infração, vamos para a parte que geralmente impacta mais: as consequências. O que acontece na prática quando um motorista é flagrado fazendo uma manobra dessas? Bom, aqui não tem meio termo, viu? A lei classifica essa infração como gravíssima. Isso significa que ela é considerada uma das ações de maior perigo no trânsito. E, claro, as consequências acompanham essa gravidade, tanto no bolso quanto na pontuação da carteira. E aqui está o ponto que pesa no bolso. A multa para essa infração tem um fator multiplicador de 5 vezes. É isso mesmo. Isso faz dela uma das penalidades mais caras de todo o Código de Trânsito. E não é só a multa pesada, não. A infração também resulta em 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. E a gente sabe, né? Acumular pontos assim é um caminho bem curto para acabar com o direito de dirigir suspenso. Com consequências tão sérias, é fundamental a gente entender exatamente quando um agente de trânsito deve autuar. Qual é a regra do jogo para fiscalização nesse caso? A orientação para o agente é bem específica: autuar o veículo que faz a ultrapassagem na contramão numa curva sem visibilidade, havendo ou não sinalização. Essa parte final é a chave de tudo, pessoal. A infração existe mesmo que não tenha uma placa ou uma faixa contínua pintada no chão. O que manda é o risco. Entendida a regra principal, é muito importante não confundir as coisas. Existem outras manobras perigosas que até parecem a mesma coisa, mas que a lei trata como casos diferentes. Vamos dar uma olhada em quando essa multa específica não se aplica. Olha só esses exemplos: ultrapassar numa subida, em faixa de pedestre ou em cima de uma ponte. Todas essas também são infrações gravíssimas, claro, mas cada uma tem seu próprio artigo e seu próprio código na lei. É importante saber diferenciar. E para deixar tudo bem amarradinho e também para a gente entender a dimensão do perigo, precisamos conhecer duas definições que podem até ser aplicadas juntas: a diferença entre ultrapassagem e forçar passagem. Primeiro, a ultrapassagem. A definição técnica é crucial. É um movimento completo de sair da sua faixa, passar o veículo da frente e, o mais importante, retornar à sua faixa de origem. Tem que ter o início, o meio e o fim do movimento. Agora, olha o que é forçar passagem. Isso acontece quando a ultrapassagem vai além e cria uma situação de risco iminente. Sabe, quando ela força o veículo que vem no sentido contrário a frear bruscamente ou desviar para evitar uma colisão. Aí a coisa ficou bem mais séria. E muita atenção neste ponto: forçar passagem não é só um detalhe, é uma outra infração, que está lá no artigo 191. E o que isso significa na prática? Que uma única manobra mal calculada pode sim gerar duas multas diferentes. Então, no final das contas, qual é a grande lição disso tudo? A mensagem é sobre segurança e, principalmente, paciência. O risco de uma colisão frontal numa curva sem visibilidade simplesmente não compensa os segundos que se acha que vai ganhar. É sempre bom lembrar: no trânsito, a pressa pode custar caro, mas a imprudência pode custar vidas. Em curvas cegas, a melhor decisão é sempre, sempre esperar. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. Federais do Ensino Papo de Trânsito, @gmail.com.